Hello, Fisiodancer! Vamos para a nossa semana oficial de Live Class. Minha primeira convidada é Mayra. Mayra mora nos Estados Unidos, tem 35 anos, começou balé depois de adulta e ela vai compartilhar com a gente a história dela com o uso da sapatilha de ponta, a flexibilidade dela depois de adulta, a evolução em piruetas, enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Então, aperta o play aí e seja muito bem-vinda à nossa semana de Live Class. Lembrando que no dia 10 de novembro, vamos abrir oficialmente as inscrições para a nossa Super Black. Então, se você ainda não entrou no grupo, já entra no grupo clicando na descrição aqui do vídeo. Te vejo lá e bom papo. Mayra hoje vai falar pra gente um pouquinho do processo dela com o Physiodense e também sobre a flexibilidade. Ela compartilhou recentemente com a gente uma foto bem legal, enfim, do processo dela. E aí, Mai, para começar, primeiro seja muito bem-vinda. A Mai está falando do outro Obrigada. lado do mundo. Onde é que você mora hoje? Eu moro em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ai, gente, eu tô contando os dias para eu realizar meu sonho de ir para os Estados Unidos, conhecer Nova York. Quando você vier visitar Nova York, podemos nos encontrar, fazer uma sessão Seria meu Physiodense. sonho! E é bom que eu já vou ter uma guia, tá? Mai, conta pra gente, há quanto tempo você faz aula de balé? E qual era a sua principal dificuldade quando você procurou o Physiodense? Uhum. Eu faço aula de balé faz 2 anos, e eu sempre tive o pé chato. Então, meus pés, os músculos intrínsecos, eu acho que eram muito fraquinhos. E quando eu comecei o balé, já 2 semanas dentro do balé, um salto, eu caí, torci o tornozelo. E por causa disso, porque o meu peso estava indo pro dedinho. E aí Sim. eu torci. E aí eu tive que fazer, procurei uma fisioterapeuta, porque ficou doendo por meses e não resolvia. Eu fui uma fisioterapeuta, ela falou, ela me passou os exercícios que eu tinha que fazer. Aí eu falei, bom, eu preciso fortalecer esse tornozelo para isso não acontecer de novo. E foi aí que eu já segui a Andressa no Instagram e eu vi o anúncio do pré-ponta. E eu participei daquela semana que você faz, que são 3 aulas no YouTube, eu acho. Desafio. Isso, do desafio. Sim. E aí eu falei, nossa, muito legal. E um dos exercícios que você passou é aquele que é para não cair o peso pro dedinho, que é um dos Uhum. exercícios que eu precisava muito. E aí Sim. eu participei e decidi comprar o pré-ponta. E aí eu fiz bem direitinho, sabe? 3 vezes por semana. Porque eu tava muito determinada, meu tornozelo ficar maromba. E eu também tinha o sonho de um dia usar sapatilha de ponta. Até que eu completei o treinamento do Physiodance e eu até postei no grupo sobre estar preparado ou não. O Physiodance até tem um guia, né, que Sim. fala como saber se você está preparada. Eu li aquele guia. E aí eu fiz o fitting aqui nos Estados Unidos mesmo, com uma profissional, e ela me passou a sapatilha certa. Somos pés maromba, Júlia. Sim. Ela me passou a sapatilha certa e eu subi nas pontas, não tive dor. E até levei para minha fisioterapeuta aqui, que tinha me ajudado para avaliar. Ela falou, que estava tudo bem. E ela até postou um Eita, vídeo no Instagram Glória! dela. Olha o que significa estar preparada para as pontas. Aí eu falei, Ai, eu obra do amei! Fisiodense. Muito bom! Que maravilha! Oh, Maia, eu nem tinha me atentado a essa primeira parte da história de que você tinha começado sem, tipo assim, depois de adulta, não usava sapatilha de ponta ainda, mas realmente para fazer esse preparo, né? Ai, Sim. que bom que já deu certo. E eu lembro, acho que E você o. comentou alguma coisa sobre a angulação de tornozelo, que não era Uhum. completamente alinhada, mas que era funcional, não foi isso? Isso, o meu tornozelo, ele não é muito flexível, ele passa aquele teste do lápis ou da caneta Aham, que você faz, mas sim, assim, quase assim, no muito pouca limite. coisa. Então, aqueles exercícios de mobilidade do pré-ponta realmente me ajudaram e eu ainda faço eles até hoje. Antes da aula de ponta eu faço porque eu sei que vai me ajudar. Exato. Eu E falo me que é pra ajudaram muito. sempre. Fala assim, ó, uma vez que você faz pré-ponta, não tem como parar. Por quê? Porque quando a gente tá usando uma sapatilha de ponta, imagina, é como se você estivesse fazendo musculação. Se você tá fazendo musculação hoje, tá pegando peso, você tá ótima, tá forte, tá maromba. Aí você passa 5 meses sem treinar.
o seu corpo vai perder o condicionamento. Então, você tem que continuar fazendo, mesmo que já use sapatilha de ponta, o trabalho de fortalecimento, de mobilidade, tudo isso tem que continuar acontecendo, né? Independente de qual fase do balé você esteja. Então, nossa, fiquei super feliz agora e amei que sua filha compartilhou lá. É muito bom, Sim, né? Quando a gente tem essa conexão, independente, porque ela provavelmente ela é daí dos Estados Unidos, né? isso. Eu vou até Então, compartilhar o vídeo assim, com você depois. eu quero ver. Então, a gente mostra que a gente está realmente rompendo barreiras e mostrando que tem como se preparar para dançar nas pontas depois de adulta. Que é um ponto, até vai sair um documentário no sábado sobre isso, que eu falo o seguinte: antigamente, mãe, antigamente, né? Mas assim, na minha época de bailarina, 11 anos de idade. Era o seguinte, ou você tem um pé que já nasce pronto, porque tem aquela galera, eu lembro que eu tinha uma colega chamada Jéssica, gente, o pé de Jéssica. Jéssica calçava sapatilha de todo mundo para poder moldar, porque o pé dela era extremamente forte e flexível. Então, ou você nasce com o pé pronto, ou o balé não era para você. Ou tinha que ir pro jazz, ou ficava sofrendo. Então, quando a gente traz hoje essa possibilidade para, independente de qual seja a sua idade, né, você realmente conseguir se preparar para usar sapatilha, nossa, isso aí para mim é algo incrível e algo realmente muito necessário, independente de onde seja, né? E aí você teve essa conquista nas pontas, e aí como é que você foi para balé em alta performance? Foi Sim, logo aí de eu fiquei início? realizada. Só que ahn, apesar de fazer musculação, eu sentia bastante dificuldade no core, nos exercícios de Uhum. equilíbrio e estabilidade. Então, eu já sabia que o Physiodance dava certo e eu sempre via as propagandas do Alta Performance. Eu falei, bom, agora Sim. que eu já sei, já posso usar minhas sapatilhas de pontas, eu também quero melhorar minha técnica nos outros aspectos. E foi assim que eu fechei o negócio do Alta Performance. E comecei pelas trilhas, eles têm todas as trilhas organizadas por qual começar. E se não me engano, a primeira é das piruetas. Isso, exato. Comecei pelas piruetas e atualmente estou no módulo 3 das piruetas e no módulo 1 do flexibilidade. As minhas piruetas já melhoraram bastante. Inclusive, um dos exercícios do módulo 3 eu tenho muita dificuldade, mas toda vez que eu odeio praticar esse exercício, mas toda vez que eu Qual pratico esse é? exercício, é aquele da bolinha que você faz o afundo e sobe, que você faz o afundo Ah, e pressiona a bolinha. sim, aí ó, uma observação, né? Mas já fazia musculação, ou seja, teoricamente, quando você faz musculação, você já faz lá agachamento, afundo. E aí, Maia, é uma coisa que eu falo sempre, e deixa eu só deixar uma observação pra quem tá assistindo. Gente, eu tô falando olhando pra cá, né? Porque eu não tô olhando pra Maíra, não, pelo contrário. É porque aqui tem o meu computador, aí eu olho pra ela e aqui é a minha câmera. Então vocês estão me vendo assim, meio assim, mas é porque eu gosto de olhar pra ela quando eu tô falando. Mas uma coisa muito diferente no Physiodance é o seguinte, na musculação, a gente trabalha realmente com foco ali na musculatura, em desenvolver hipertrofia, muitas vezes emagrecimento, enfim. No Physiodance é um trabalho neuromuscular e é um trabalho funcional para dança. Então, por exemplo, até quando vai fazer o afundo, a gente vai usar uma bolinha, por exemplo, para pressionar o braço. Por quê? Porque lá no balé eu preciso manter o meu braço firme na primeira e na quinta. Aí a pessoa tem que coordenar o afundo, o impulso na subida, que a gente ainda coloca uma perna assim no retiré, e o braço. Então existe todo um trabalho de conexão e a estabilidade da perna de base. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu já faço musculação, eu preciso do Physiodance? E eu sempre falo, a junção dos dois é a junção perfeita. Por quê? A musculação é importante para a vida, né? É importante para a sua saúde de uma forma geral, enfim. Ter massa magra, ter músculo é fundamental. Mas é diferente a conexão que você cria no Physiodance, porque tudo é muito voltado para a técnica do balé. Tudo é muito pensado não só na força, mas na mobilidade, na estabilidade, na propriocepção, no equilíbrio, que são pontos que a gente precisa na aula de balé, né? Então, por isso que, mesmo fazendo musculação e pegando peso, ainda é desafiador fazer esse exercício, que aparentemente seria mais simples do que na musculação. Sim, e eu acho que esse é o exercício perfeito para mim, porque a musculação não trabalha a estabilidade do tornozelo. E como eu tinha pronação, é justamente o que acontecia nesse exercício. Era muito difícil, porque o meu pé pronava. Então Hum, agora eu já consigo fazer esse exercício não pronando o pé
E aí paro e fico equilibrada lá com a bolinha. Então, pra Ai, mim, arrasou. mesmo eu não gostando desse exercício, eu faço ele sempre. E um ponto, Mai, que você falou, que é outro ponto que eu também falo muito, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, mas eu quero fazer a musculação e eu quero fazer o Physiodance. O que é que você me recomenda primeiro? Eu ainda gosto muito de recomendar o Physiodance logo de cara, por quê? Porque é justamente isso. Se você tem uma pisada muito pronada e às vezes você vai para musculação sem uma orientação, por exemplo, quando você fizer um afundo com carga, o seu joelho, sua pisada vai pronar e o seu joelho vai entrar. Então, até no Physiodance você torna o seu corpo mais consciente para quando for para musculação não ter dificuldade para fazer determinados movimentos, por exemplo, que exige essa estabilidade, né? Então, até para musculação o Physiodance ajuda. Então, esse trabalho dos dois juntos é muito legal. Aí agora você e o balance, eu lembro que você melhorou também, que a gente fez os ajustes lá na consultoria, não foi? Sim, O inclusive, balance, o NDO. módulo de piruetas tem um vídeo que é de uma psicóloga para Uhum. ajudar a superar o medo das piruetas. E eu percebi que eu sou uma pessoa geralmente bem ansiosa, e eu percebi que no balé, em vários movimentos, eu fico tão tensa que porque eu acho que eu tô engajando os músculos, mas isso me Sim, atrapalha, porque eu não respiro e eu não fico estável. Foi aí que eu entendi que engajar os músculos é diferente de tensionar. Eles não é para ele estar exato. assim o tempo todo, é só para ele a mão Aham. tá fechada, mas ela não tá fazendo uma força tremenda. Exatamente. Isso aí é um ponto, dois pontos, na verdade, muito interessantes que você falou. Sobre a questão da contração do músculo, né? Que às vezes a bailarina pensa assim: ah, eu tenho que estar com a minha postura super contraída e aperta o bumbum. Gente, se o bumbum tá Sim. travado, não tem como você movimentar a perna no grama-timã em nada. Então a contração muscular no movimento que realmente precisa estar contraído é importante, mas isso não significa que vai ficar tenso o tempo todo, porque realmente não vai Uhum. funcionar. E sobre a psicóloga, a gente tem lá na Bala em Alta Performance uma aula com a Maria Cristina Lopes, que é uma psicóloga da dança. E ela fala justamente sobre como perder o medo realmente de girar. E isso é um fato que é muito, muito marcante. Eu sempre penso em mim, porque eu tinha muito medo, tinha pavor da pirueta. Quando falava pirouettes, meu Deus do céu, eu queria fugir da sala. Eu falava, gente, eu não sei. Eu ficava nervosa. Ai, não, é um terror. E aí a gente percebe que o medo, ele vem muito da insegurança. Por quê? Porque enquanto você não tá dominando com precisão o movimento, você sempre vai ficar naquela, eu acho que eu vou errar, eu vou tombar. E aí, você treinar em casa, que é o que a gente fala do reconhecimento, foco e repetição, né? Quando você consegue treinar em casa, você vai pra aula de balé mais tranquila. Por quê? Porque você já entendeu em casa onde você tá errando, você tá treinando. Porque tem um ponto também, Mike, que é assim, as pessoas, elas, normalmente a gente tem medo de falhar na frente dos outros e de tentar na frente dos outros. Então, quando a gente consegue treinar em casa com o recurso do Physiodance, você consegue tentar em casa e você consegue fazer, você vai para aula muito mais confiante, né? Então, você fazer esse trabalho em casa também, para ir se expondo de forma gradativa nas aulas, principalmente depois de adulta, melhora muito a autoconfiança e diminui essa ansiedade, esse estresse também, que muitas pessoas têm, né? Sim. Inclusive, eu estava nessa missão de melhorar minhas piruetas, porque um dos meus professores já estava perdendo a paciência comigo, eu acho, porque eu ficava Sim. tão nervosa. E eu falei, não, eu vou praticar 5 piruetas de manhã, 5 à tarde, só isso. Porque se eu pratico muito, não ajuda Você também também. entra no Eu nível fico de tensa. estresse e aí bloqueia. Exatamente. Exatamente. E aí eu comecei a praticar 5 piruetas de manhã, 5 à tarde. E eu já estou conseguindo terminar as piruetas. Às vezes termino no balance. E Ó, então, tá, com arrasou muito, certeza o viu? treinamento está me ajudando muito, porque dá essa estabilidade pro core. E essa coisa neuromuscular que você falou, essa coordenação, Sim, que eu acho que é o problema que muitos adultos não têm, porque não foram treinados desde criança. exatamente. Não veio com essa consciência corporal. Porque no balé, quando a gente constrói esse balé desde a infância, cada ano que passa, a gente vai aumentando aos poucos o nível de dificuldade e vai melhorando a consciência corporal da criança. O balé, para adultos, o adulto simplesmente é colocado na sala de aula e ele precisa aprender a respirar, precisa aprender a ativar a costela, fechar a escápula sozinho. Então não tem, geralmente não tem ninguém pra falar assim, não, é aqui, ó, pega aqui. Aí, por exemplo, vem o treinamento movimento consciente, que a galera da Bala em Alta Performance até ganhou.
que basicamente é onde eu literalmente desenho, mostro o que que tem que ser acionado, coloco o elástico para poder sentir. Então, o adulto ele aprende de uma forma diferente da criança, né? E a gente precisa ter um treinamento de fato voltado para ele. E agora me fale aí, eu quero saber da sua flexibilidade, que eu vi sua foto, senhora. A senhora Sim. arrasou. Bom, eu trabalho sentada o dia todo, então o meu corpo já tem vários fatores de não ser flexível, né, por trabalhar sentada. E eu nunca pude me alongar muito porque eu não fazia balé antes. Aham. Mas eu percebi que eu precisava trabalhar a flexibilidade porque realmente ela causa uma limitação nos movimentos do balé. E comecei com o módulo 1 da flexibilidade. Ahn, e eu achei incrível, os exercícios do módulo que você segue aqueles exercícios e funciona. Cada aula que eu faço, é, cada aula que eu faço, eu vejo um pouquinho de melhora. Consigo descer um pouquinho mais esse espacate. Eu acho que isso é muito motivador. E também eu amo que a gente faça aula junto com a Andresa, porque eu não me sinto. Tem dia que eu não quero fazer aula, mas aí eu ponho lá a aula com a Andresa. E eu tô lá, bora, só mais um pouquinho, Sim. respira, porque é gravado, mas eu fiz esse gravado como se a gente estivesse ao vivo, então realmente dando uns incentivos, puxando a orelha ali, realmente é bem legal, né? E E eu Mai, estou quase atingindo o meu espacate em um lado. Ah, tô quase garota, lá. E aí, depois disso, vai ter a luta pro espacate, como você fala, o espacate, o de outro. frente, né? Que o pessoal Isso, e fala, de vai ter essa frente e de luta lá. depois no Esse módulo aí é bem 2. desafiador, viu? Mas consegue também, é mais desafiador, mas a gente consegue. E fala pra gente, esse treino de flex, você acha que é muito. Fala pra gente duas coisas. O tempo de duração, mais ou menos quanto tempo dura. E em Uhum. relação ao nível de sofrimento, né? Porque normalmente as pessoas associam muita flexibilidade a quando você tem que treinar flex. Aí olha aquelas meninas das pop das coreanas, ou a galera ainda chorando e eles empurrando a perna e uma dor. Fala pra gente como que é na prática realizar. Como que é a rotina? Quantos dias na semana você faz? Sim, eu faço de 2 a 3 vezes por semana, que é o que a Andresa recomenda, e eu demoro em torno de 30 a 40 minutos. Depois que você já pega a prática, já vai, 30 minutos você já faz. E não tem esse negócio de ficar numa mesma posição por 20 minutos, 10 minutos sofrendo. E eu também não acredito nisso, que você tem que sofrer para ter resultado de alongamento de força. Ainda mais porque se tiver doendo meu, sei lá, meu quadríceps ou meu posterior de coxa, como que eu vou fazer aula de balé, gente? Exatamente, tem esse ponto, né? Porque assim, Mai, o que que acontece com o nosso corpo? Quando a gente dá um estímulo de dor para ele, o corpo é extremamente inteligente. Então ele entende o seguinte: nossa, vou travar, porque se eu continuar cedendo, ela pode Uhum, romper o músculo. Então, quando aquela bailarina tá sofrendo demais na flexibilidade, o músculo dá um espasmo, ele trava. E aí pode acontecer de fato uma ruptura se continuar forçando, ou ela vai ficar com tanta dor nos outros dias que realmente ela não vai conseguir fazer a aula de balé. Então, no treino de flex, inclusive agora a gente dividiu até a parte de superiores e a parte de pernas, justamente para ficar ainda mais curto, né, e ainda mais focado. Você vai dentro do seu tempo, então você vai uhum, progredindo aos poucos, você vai respirando durante o exercício, você vai dentro do seu limite, não tem ninguém te empurrando. A gente utiliza técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, de alongamento, de mobilidade, de força em grande amplitude. Porque, por exemplo, a facilitação neuromuscular é uma técnica que a gente utiliza em pacientes, por exemplo, que estão com uma rigidez articular muito grande, que estão com o músculo travado. Então, a gente utiliza isso na fisioterapia neurofuncional, na fisioterapia esportiva. Então, imagina, se para um paciente que sofreu uma lesão neurológica funciona, imagina para um bailarino que está 100% saudável. Vai funcionar também, não precisa de sofrimento, né? Por isso que é relativamente rápida a evolução. E um outro ponto é porque o que é o diferencial do Physiodance? Como eu sou fisioterapeuta, eu nunca olho para o músculo isolado. Eu olho para a função. Então, eu olho assim, qual é o objetivo que eu quero? Ah, eu quero que ela consiga jogar a perna no Grand Batman, que ela consiga fazer um punchê, que ela consiga, um exemplo, zerar a abertura. Aí eu vou analisar quais são os músculos que estão envolvidos nesses movimentos.
e a gente vai trabalhar exclusivamente isso. Então, otimiza o tempo e entrega um resultado funcional. É diferente de você ter, por exemplo, 10 treinos de flex para seguir e você não sabe qual vai ser o resultado ao final de cada um. Né? Então, por isso que o resultado é relativamente rápido. Tem quanto tempo que você está nesse módulo de flex? Eu fiz 8 aulas já, então eu fiz umas 2 a 3 vezes por semana. Então, se eu seria Vai quatro um semanas, de mês três mais em ou quatro menos, né? semanas. Uhum. Pois é, um mês e já tá com esse resultado. Imagina daqui para Exatamente, frente. sendo que nunca fiz espacate na vida, que é algo que eu achava impossível, que, nossa, só essas Exato. bailarinas assim, que treinam desde criança conseguem fazer. E você tem quantos anos hoje, Mai? Tenho trinta e Atualmente? cinco, trinta e então, cinco anos e conseguiu fazer com 30 dias de treino. Vou nossa, botar foto depois na edição. Uma ótima flexibilidade. Então, é possível, desde que vocês façam o incrível. correto. E que treine, né, dona Mayra? Porque o povo quer ter resultado e não quer fazer o treino. Aí não tem como. Ô, gente, é só comprar. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando vocês compram a comunidade, o resultado não vem só, não, tá? Tipo, não é assim, ah, eu comprei, amanhã eu tô com o resultado. Não é, infelizmente. Tem que fazer o treino. Mas é curto, é Sim. 30 a 45 minutos por dia. Você faz ali antes de dormir, dorme tranquilinho. Tudo certo, tá? Uhum. Mas pra gente poder Inclusive, fechar, fale. inclusive, meus professores e colegas já disseram que minhas pernas estão mais altas no adágio, mesmo eu não ainda estando no módulo de adágio. Esse de Imagina! flexibilidade já me ajudou. No adágio, a perna, meu amor, vai estar na orelha. Por quê? Sim, E eu por que que tô ajuda? ansiosa. E já tá chegando, viu? E por que que ajuda? Você vai ver mais no módulo 2 de flex. Aí é que vai estar melhor ainda, porque ali a gente trabalha ainda mais força, que é progressivo, né? O módulo 1 de Uhum. flex, ele é desafiador, mas não é tanto. O módulo 2 ele já é mais desafiador, porque você já tá preparada por conta do primeiro. E aí, quando você chegar no módulo de adágio, que aí foca 100% em core, em perna de base, que são as coisas que você precisa. A perna de base, o core, e aí a força de sustentação na frente, ao lado e atrás. Aí que tu vai ver a perna na orelha. Sim. E Porque tudo o de isso flex, graças ao Fisiodance. Eu não teria, eu tenho certeza que não teria conseguido melhorar sem o Fisiodance. Ainda mais fazendo que o só aula de Fisiodance balé, me né? deu motivação para fazer em casa, né? O que às vezes, se você já vai na aula, às vezes você fica com preguiça, né? De, eu vou praticar pirueta sozinha em casa. Mas não, tem a Andresa É, lá, enchendo meu exatamente. saco para continua, respira. E os desafios também, porque a gente faz desafio no grupo do Gym Reds pra Isso. a galera postar lá no aplicativo, e aí a gente dá a premiação. Esse mês a gente mandou um elástico da Flexibilizando. Eu fico chateada que eu não posso mandar presente para os Estados Unidos ainda, tem que dar presente virtual. É, a gente já mandou elástico, que já deu camisa. Então, tem esse incentivo também. Tem um grupo de suporte, né, que a gente fica mandando mensagem. Porque eu acho que uma coisa que desanima muito é quando a gente compra um treinamento online e depois a gente perde totalmente o contato com a pessoa que a gente comprou. E aí meio que a gente até esquece que tem aquele produto, né? Tipo assim, ah, comprei e já esqueci que eu tenho um treinamento. Então, eu acho que o grupo também, ele ajuda demais. Com E aí certeza, pra gente, tem a né? comunidade, né, no WhatsApp da alta performance e as meninas, elas são super, como diz, elas te dão suporte e Solícitas. todo mundo fica feliz Isso. pelas suas conquistas. Então é Exato, muito bom motiva estar numa muito. comunidade que tem esse apoio. Perfeito. E Mai, para não levar mais o seu tempo, e para a gente poder finalizar, fala pra gente assim: se por acaso tivesse suas colegas que são bailarinas adultas, elas estivessem interessadas em evoluir a performance, em melhorar os resultados, assim como você melhorou, o que que você diria para elas assim? Você indicaria o Physiodance? Por que que você indicaria? Deixa um recado final aí pra gente. Com certeza, porque para mim o Fisiodance foi uma coisa que fez muita diferença, ainda mais em termos de prevenir lesões, para usar as sapatilhas de ponta. E eu vejo muitas das minhas colegas, elas não têm esse conhecimento que elas precisam prevenir. E não Sim. é, a questão não é de se acontecer a lesão, uma hora a lesão vai acontecer, mas se você estiver preparada, você vai se recuperar mais rápido. E também previne, né, a chance de ela acontecer.
Então, com certeza Exatamente. recomendaria para todo mundo. As minhas colegas, elas são americanas, então elas não falam português, mas tem o Fisiodance em inglês, né? Você me disse. Tem tradução, não, tem Ah, legenda em inglês. E então amor, eu eu preciso falar estou. para elas comprarem. Pois é, tem legenda e eu estou fazendo agora aulas de inglês, porque logo em breve eu vou traduzir os meus treinamentos para o inglês. Me aguarde. Nossa, Agora a gente vai chegar, meu amor. Quando eu chegar em Nova York, as minhas alunas já vão estar lá para a gente poder fazer um que encontrinho. incrível! E eu estou Com fazendo bem certeza. o meu curso para poder aprender a falar Eu inglês. diria que o Fisiodance é indispensável para melhorar a performance e para prevenir as lesões também. Perfeito, Mai. E você acha que em relação ao custo-benefício, ao valor que você investiu, para o retorno que você teve, valeu a pena? Ah, com certeza, porque aquele valor, quantas aulas de balé eu teria que fazer para ter o mesmo Hum, resultado? E às vezes não teria o mesmo resultado. Exatamente. E E se fosse também pagar posso um fazer por um conto de fisioterapeuta, fada. né? É, ó, se fosse Exatamente. pagar um fisioterapeuta por mês, se tivesse que sair de casa para pegar transporte para ir para fisioterapia, quanto que não custaria isso? O valor que pagou no ano ia pagar no mês, com toda certeza. E é investimento na saúde. Eu digo que É, não é nunca só para é o custo, balé, é para a gasto. vida. Por exemplo, essa questão do pré-ponta também me ajudou nos outros movimentos do dia a dia também. Uhum. É para tudo. Eu acho que se a pessoa corre, é fundamental para prevenção de lesões na corrida, para melhorar a performance na musculação. Então, a fisioterapia ela é realmente para tudo. Eu foco muito no balé porque é o meu objetivo, mas tudo que a gente faz lá são planos de prevenção de lesões que já são cientificamente provados para fascite plantar, para tendinopatia, que pode acontecer não só em bailarinos, mas qualquer pessoa, né? Pessoas, por exemplo, que têm sobrepeso, pode acontecer fascite plantar. Então, o fortalecimento muscular, o trabalho de fáscia é fundamental. Então, é algo que realmente a pessoa adquire acreditando que é para dança, mas melhora realmente para a vida toda. Mai, muito obrigada, gente. Eu amei. Ainda bem que não deu certo lá no Instagram, porque eu amei esse negócio aqui. Ficou uma qualidade, um negócio bonito. Eu amei. Acho que vou fazer todas no Zoom. Muito obrigada a você, Andresa, por tudo que você Foi faz pelas maravilhoso. bailarinas. E logo em breve nós temos aí mais duas Kátias ainda para fechar o ano, então nos veremos em alguns desses sábados ou domingo aí. Já vou mandar Sim, mensagem para com certeza. vocês, tá? Ainda faltam duas. Obrigada, beijocas Obrigada. Um e beijo. até a próxima, viu, Mai? Até. Tchau. Quem estava assistindo Tchau. aqui, obrigada por terem vindo. Beijo, beijo, beijo. Até mais.